Graça e paz, Deus abençoe sua vida, o Senhor derrame paz, unção, alegria sobre você. Queremos falar de um assunto muito importante na vida do cristão. João 8,34 vai dizer assim: o que comete pecado é escravo do pecado. E eu quero falar um pouco sobre o pecado. O pecado, ele assola a humanidade, ele destrói a vida das pessoas. O que é pecado? Poderíamos traduzir o que é pecado para o errar o alvo ou perder a direção. Quando você perdeu a direção na sua vida, no seu propósito de ser, diante do Senhor, diante da vida, da família, diante dos seus projetos, você está em pecado. Diante do altar do Senhor, você perdeu o propósito de Deus. A Bíblia é um manual de regra, de fé e prática. Então você consegue caminhar conforme o que a palavra ensina. Muitas vidas optam por viver no pecado, destruindo a sua vida. O pecado vai gerar dores, o pecado vai gerar maledicência, o pecado vai gerar confusão, o pecado vai gerar divisão na família, destruição do casamento. Olha quantos casais estão tendo seu casamento destruído por causa do pecado que está entrando. O pecado é destruidor. Muitas famílias sofrendo, muitos pais sofrendo porque seus filhos optaram por levar uma vida de pecado. Muitos maridos sofrendo, muitas esposas sofrendo, porque um e o outro resolveu, de repente, levar uma vida de pecado. O pecado não pode ter espaço na nossa vida. O que comete pecado é escravo do pecado. O Senhor está dizendo: quem comete pecado é escravo do pecado. Já pensou? Escravo, imagine o escravo, aquele que está prisioneiro, aprisionado, não consegue se mover. E daí a gente vê tantas pessoas que estão aí tentando se libertar da sua escravidão. O escravo, a escravidão leva aí a escravidão do vício, da pornografia, do álcool, da droga, da dependência química, da mentira, do engano, do roubo, de uma vida irregular, de uma vida histérica, de uma vida depressiva. O pecado leva a pessoa a tudo isso. E ele fica escravo disso, ele não consegue sair, ele não consegue sobreviver. Na realidade, quem vive debaixo do pecado, vive num submundo do pecado. É um submundo, não é vida. É vida de escravidão, de sofrimento, de dor, mas ainda assim está aprisionado aquilo ali. É isso que Jesus está dizendo. Então, creia hoje no poder de Deus para libertá-lo do pecado, para te livrar desta maldição do pecado. O pecado escraviza. Quem comete é escravo do pecado. Meu irmão, seja livre. O Senhor te chama para ser livre do pecado, tá bom? O Senhor quer uma novidade de vida na sua casa. Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja grandemente, Senhor, proteja a sua vida. Seja livre para adorar o Senhor, para servir ao Senhor. Fique na paz.